Olá, vamos para mais um módulo do nosso material, dos nossos estudos, que agora vai ser o 11.1, que é o FEMEA, que é a análise dos modos de falhas e dos seus efeitos, que é uma ferramenta extraordinária no que diz respeito à gestão da qualidade, e ela vem complementando, né, e vem fechando aquilo que nós pretendemos, né, aquilo que nós trabalhamos na nossa disciplina e aquilo que nós trabalhamos na nossa disciplina, que é o objetivo de deixar desde a parte mais conceitual, mais básica, até nós chegarmos às ferramentas mais avançadas e mais aplicáveis e mais objetivas, né, que vão orientar os nossos trabalhos. Ou seja, quando você for desenvolver algum trabalho relacionado à gestão da qualidade, seja na indústria, no comércio, em qualquer tipo de natureza de empresa, você terá disposto uma série de ferramentas que você poderá trabalhar. E se você chegar na empresa e encontrar essas ferramentas, você já viu elas em algum momento e com certeza aí poderá iniciar os seus trabalhos de forma muito tranquila. Tá? Então, nós vamos, da mesma maneira como já fizemos até agora, até o momento, o material está disponível para você aí para você baixar, né? E ele está disponível aí para você consultar a hora que você quiser. E o que nós estamos utilizando nessas etapas finais, né, da disciplina são artigos que trazem o assunto, né? Já que esses assuntos já são assuntos que exigem menos teoria e mais aplicação, mais prática. Então, já que eles exigem menos teoria, mais prática, porque toda aquela parte teórica que nós precisamos, aquela parte de compreensão do que diz respeito à empresa, à gestão da qualidade, melhor dizendo, nós já vimos. Então, os últimos módulos vocês observaram que eles estão sendo bem direto, bem pontual. Ou seja, onde você vai, lança a mão daquele material e coloca ele em prática. Que são os conhecimentos específicos que você vai precisar de ter dessas ferramentas. E aqui nós vamos trazer desse site aqui da City Systems, né? City Systems, o artigo do Cristiano Bertolucci Silveira. Ele foi escrito em 27 de agosto de 2012. E a consulta que nós estamos fazendo é hoje, dia 11, né? Dia 11 do 12. Perfeito? E os tópicos principais estão aí no seu material que você pode baixar. O que nós vamos ver aqui é FEMEA, análise de modos de falha e seus efeitos. Nada mais e nada menos do que Failure Modes, Effects Analysis, ou Analysis, que é o que mais nós falamos. Ou seja, modos de falhas e os efeitos. Tá? E os efeitos que eles são causados. E a partir dali, todas as decisões elas são tomadas. Então vamos ver o que é o FEMEA. Tem como objetivo identificar potenciais modos de falha de um produto ou processo, de forma a avaliar o risco associado a estes modos de falhas, para que sejam classificados em termos de importância e então receber ações corretivas com o intuito de diminuir a incidência de falhas. Então veja você, mais uma vez, nós estamos lançando mão de ferramentas onde essas ferramentas elas vão trabalhar o produto ou o processo. Tá? Onde se vai buscar os potenciais modos de falhas que poderão acontecer naquele produto ou naquele processo. O produto
de acordo com o que o cliente espera, né? De acordo com os padrões que foram definidos, vamos buscar que tipos de falhas que podem acontecer e, a partir daí, fazer as correções que tiverem que ser feitas. E, quando formos trabalhar o processo, nós vamos fazer a mesma coisa de análise do processo, avaliar o risco associado a todos os modos possíveis de falhas que podem acontecer. No módulo anterior, né, nós vimos sobre o POCAIOC, que é um método utilizado à prova de falhas, né? E agora vamos ver o FEMEA, que também é uma outra ferramenta que tem por objetivo isso aí, diminuir ou eliminar as falhas. Diminuir as falhas nunca, né? Porque nós não podemos trabalhar com a possibilidade de falhas. Nós temos que trabalhar com a possibilidade de não ter falhas. Então, nesse contexto, quando nós fazemos análises para eliminar a possibilidade de falhas. FEMEA é uma ferramenta extraordinária que você pode utilizar independente do tamanho da empresa, do tipo da empresa, independente do produto, independente do serviço, e independente do processo que você está analisando. Beleza? E isso tem que ficar muito bem claro, né? Que nós estamos chegando ao final do nosso curso e é preciso de entender muito bem claro que nós falamos de gestão de qualidade, nós falamos de a possibilidade de aplicação em qualquer tipo de empresa, com qualquer tipo de quadro de pessoal que tenhamos. Basta que nós façamos com que ele tome conhecimento dos objetivos das ferramentas que estamos utilizando. Só é possível manter-se competitivo no mercado entregando o produto ou serviço de acordo com a qualidade. Continuando, ele fala, então esse método ele é extremamente importante porque ele pode ser utilizado em diferentes áreas da organização, em todas as áreas da organização. Ele pode ser utilizado no projeto de produtos, onde nós vimos lá no desenho do produto. Ele pode ser utilizado na análise dos processos. Ele pode ser utilizado na área industrial, na área administrativa, de manutenção de ativos e confiabilidade com o intuito de trazer importantes benefícios para a empresa. Área de serviços, todo segmento você pode utilizar. Aí ele continua, a aplicação do FEMEA impacta diretamente no retorno financeiro da empresa, que é decorrente da minimização e eliminação de falhas potenciais dos processos produtivos. Os resultados podem abranger todas as áreas da indústria, como nós falamos, aumentando a confiabilidade do serviço prestado e proporcionando mais segurança e maior satisfação para os clientes, para os usuários de serviços, etc. Os tipos de FEMEA. Então, nós vimos que o FEMEA ele pode ser utilizado em qualquer segmento. E quais são os objetivos do FEMEA? Identificar falhas que podem causar danos em potencial ou prejuízo para o usuário do produto, o consumidor do produto, ou do serviço oferecido, ou o consumidor do serviço. E existem alguns tipos comuns que são processo e produto, que nós falamos. Qualquer tipo de produto ou qualquer tipo de processo você faz. Mas existem também, nós podemos avançar um pouquinho mais e utilizar o FEMEA em diversas ferramentas. FEMEA de sistemas, onde o objetivo é o quê? Focar nas funções globais de um sistema. Ou seja, a empresa está funcionando bonito, os departamentos, as áreas estão se comunicando perfeitamente, estão interligadas. Existe algum problema? Algum problema possível? Existe algum problema que esteja acontecendo? Ou existe algum problema em potencial que possa acontecer? O FEMEA ele pode ir lá e identificar onde está esse problema enquanto sistema, a organização enquanto sistema. Existe o FEMEA de serviço, como nós falamos, que ele foca em processos de manufatura e montagem. Ou seja, são aquele FEMEA que você utiliza para você verificar, né, se os módulos, por exemplo, eles estão do mesmo tamanho.
Porque hoje é muito comum, e na produção em célula isso é normal, onde você tem peças ou partes que são utilizadas para montagem de diversos tipos de produtos. Ali nós precisamos de ter uma clareza de que esses processos eles estejam organizados de forma a dar a resposta que se precisa. E o FEMEA é de software. Tá? Todos os sistemas de gestão, eles têm um software por trás. Então eles precisam de estar enxutinhos, eles precisam de estar pronto para que os resultados sejam alcançados. Então, quando nós falamos de FEMEA, nós falamos de análise de modos de falhas e seus efeitos. Ou seja, nós vamos identificar o que possivelmente pode ter falha e automaticamente o efeito que pode causar essa falha. Depois eu volto aqui. Eu falo aqui, como elaborar uma análise de FEMEA. Eu falo, primeiramente, vamos definir alguns termos que são utilizados em documentos FEMEA. Quais são eles? Falha. Qual o tipo de falha que está sendo analisado? Né? Modo de falha. Como você observa o dano causado com aquela falha? Efeito de falha. Resultado ou consequência daquela falha. O produto pode ficar inutilizado. Um produto ele pode provocar um vazamento, um produto pode provocar diminuir a potência daquele produto. Ocorrência da falha. Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes aconteceu aquela falha que você identificou? Severidade da falha. O quão grave é a falha quando ela ocorre? É o que nós já falamos ali para trás. Tem determinados produtos que eles não podem ter margem de erro, eles têm que estar perfeitos. Por exemplo, uma polca, né, parafuso, né, parafuso, que veda gás, não pode ter vazamento, ele tem que ser 100%. O que veda água não pode ter vazamento, ele tem que ser 100% fechado. Detecção da falha, ou seja, posso encontrar a falha antes dela ocorrer, é um outro ponto importante que você precisa, porque às vezes a falha só vai acontecer quando ela aconteceu, o fato já explodiu. Então, a questão eu posso identificar essa falha antes, e depois o RPN, que é a quantidade de vezes, ou seja, ou o código que vai definir, o número que vai definir de 0 a 10, que é o risco calculado que fica associado àquele modo de falha. Né? E nós vamos ver isso daqui para baixo. E quando nós vamos calcular esse RPN, esse número é um múltiplo de 3 variáveis. Quais são as 3 variáveis onde nós calculamos o RPN? Ocorrência, que vai de 0 a 10, ou melhor, de 1 a 10. Severidade, que vai de 1 a 10. E detecção, que vai de 1 a 10. Então, quando nós identificamos, aí nós podemos utilizar outras ferramentas para identificar aquelas falhas. Né? Diagrama de Chicago é um deles, para nós identificarmos aquela falha. E ali nós vamos dar um peso para cada uma dessas situações. A partir desse peso, nós vamos encontrar o RPN que vai caracterizar o múltiplo dessas ocorrências. Ou seja, digamos que a ocorrência seja uma, severidade seja 5 e a detecção seja 7. Ou seja, aí nós vamos ver a tabela aqui embaixo, o que significa cada uma desses pesos, nós vamos multiplicar, né? 3 vezes 5 vezes 8. 5 vezes 8, 40 vezes 3, 120. Então 120 vai ser o RPN. Quando nós definimos os extratores de cada uma dessas possíveis falhas que nós vamos identificar, nós vamos ter o RPN, que é o múltiplo dessas ocorrências. E ali nós vamos saber qual é a ordem de prioridade a ter que se agir, a ter que se tomar medidas corretivas. É isso que esse relatório do RPN nos mostra. Deixa eu mostrar aqui embaixo a tabela.
Vamos aqui para baixo. Vamos primeiro... Encontrando aqui, a ocorrência, né? Nós vimos que é uma delas, que é a ocorrência, severidade e... Cadê as três tabelas? Então, vamos para aqui, né? Vamos para aqui. De ocorrência, por exemplo, nós vamos classificar a ocorrência de 1 a 10. Chance remota de falha quando dá peso 1, ou seja, dificilmente pode acontecer a falha. Frequência muito baixa, de 1 a 5 vezes, de 1 a 5 a cada 5 anos. Então, é muito baixa a frequência que acontece, eu dou 2. E aqui eu vou aumentando. Aqui, 6. Frequência moderada, uma vez por mês. Aquela falha pode acontecer naquele processo que nós estamos analisando, naquele produto que nós estamos analisando, naquele software que nós estamos analisando. Nós vamos dar 9 quando a frequência for muito elevada, uma vez ao dia. Uma vez ao dia, vou dar 9. E 10, frequência máxima, várias vezes durante o dia. Ou seja, então, quando eu atribuo a ocorrência, o peso da ocorrência daquela possível falha, ela vai me levar a tomar determinadas decisões e tomar determinados cuidados durante o processo, durante a gestão. Depois nós temos aqui embaixo a severidade, que é a tabela 2. Então, na tabela 2, nós vamos ter a severidade é o quão ruim é o sistema. O quão ruim é o sistema. 1, efeito não detectável no sistema. 2, baixa severidade causando aborrecimento leve ao cliente. 4 e 5, severidade de 4 a 6. Severidade moderada. Cliente, ora insatisfeito com perda de desempenho perceptível. Então, é aquelas falhas que tem daquele produto que você entrega para o cliente, mas ele percebe, mas só que é uma falha moderada. Ou seja, a severidade é moderada. Ela acontece de uma forma onde o cliente percebe que há uma perda de eficiência, mas funciona. 7 e 8, severidade alta com alta insatisfação do cliente. Ou seja, é quando interrompe muitas das vezes ou interrompe com muita intensidade. Essa falha, ela surge com muita intensidade. Aí, automaticamente, já causa um problema maior. E 9 e 10 é severidade muito alta. Ou seja, risco potencial de segurança e problemas graves de não conformidade. Então, essa é a tabela onde nós, ao analisar aquele produto, aquele processo ou aquele sistema ou aquele serviço, nós atribuímos o grau de severidade. O importante aqui que você tem que entender é que você está fazendo análise de uma determinada situação dessa, de um produto ou de um processo, de um software ou de um serviço que você esteja analisando das etapas daquele serviço, e aí você está atribuindo peso para cada uma dessas situações. E a terceira tabela é detecção. O cliente pode ver o problema. O problema ele pode ser tão perceptível que o cliente enxerga o problema. Essa é a pergunta. Então ele vai também de 1 a 10. 1, detecção quase certa do modo de falha. Detecção quase certa do modo de falha. Aí vai aumentando, né? 2, 3, 5. Moderada probabilidade de detecção do modo de falha. Moderada probabilidade de detecção do modo de falha. Então, ela fica mais difícil de ser detectada, ainda difícil. 8 aqui, por exemplo, probabilidade remota de detecção do modo de falha. E
10, não é possível detectar o modo de falha. Você vê que a detecção ela é o inverso. A detecção, o código dela que nós atribuímos é o inverso. O que ele falou aqui? Ó? Quanto maior for o valor atribuído ao índice de detecção, significa que maior será a dificuldade de detectar. Ele é o contrário. Então, quanto maior for esse índice de detecção, significa maior será a dificuldade. Então, 1. A detecção é quase certa. Você vai detectar, é 1. E assim vai aumentando. E 10, não é possível detectar um modo de falha. Aqui embaixo ele explica tudo, mas vamos voltar aqui à tabela, que aí nós vamos entender perfeitamente. O que ele está citando aqui como exemplo como exemplo para nós entendermos, tá? E ele é muito interessante. Deixa eu ver aqui, que ele fala. Deixa eu ver qual é o exemplo aqui, ó. Ele citou, ele deu aqui como exemplo nesse artigo, ele falou: consideramos neste caso um simples exemplo de um motor que faz o bombeamento de água para uma caixa d'água central. Tá? É o motor, você está querendo fazer a análise do motor para ver qual é o grau de eficiência dele para ele fazer o serviço dele, que é bombear a água para a caixa d'água central. Então o que ele vai fazer? Ele vai buscar primeiro o extrator, que eu falei. O que é o extrator? São aqueles itens que estão relacionados que você vai analisar, e atribuir peso para eles. Você pode, né? Se você tiver dificuldade de encontrar, você pode usar o diagrama de Ishikawa e ali identificar o problema, identifica o problema e coloca aqui os M's. E dos M's você vai identificar qual é esse extrator ou esse extrato que vai levar à situação que você está analisando. Aqui, no caso, ele já deu para nós o extrator. Falha de isolamento, ou seja, tem algum problema do isolamento, aí não está funcionando direito. Enrolamento danificado, rotor queimado, vibração excessiva, rolamento travado. Então ele identificou aqui 5 extratores que podem influenciar, que podem ter falhas em potenciais e com isso prejudicar o resultado final, ok? Então vamos ver aqui no relatório como ele fez. Então ele veio aqui embaixo, deu peso para os três itens, não é isso? Para as 3 ocorrências, ele deu para as 3, severidade, detecção e ocorrência, ele deu para os 3 e daqui ele veio para cá. Então vamos montar o relatório, né? Porque você tem que montar um relatório e esse relatório a gente tem que estar muito detalhado, como ele já falou ali em cima. Ele já falou ali em cima e depois eu vou mostrar aqui embaixo ainda mais detalhado. Aqui tem um relatório pronto. Então está lá em cima. Análise de modo e efeito de falha potencial. Esse é o título. Número do FEMEA, 122. Área, resfriamento de cubas. Sistema, bombeamento. Data de início, 27/8/2012. Revisão 1. Equipe, João, Felipe e Pedro. Ou seja, quais são as pessoas responsáveis? Responsável, Cristiano. Preparado por quem? João. Aqui eu tenho o telefone e o nome da empresa, ok? E aqui ele continua. Componente é M212 motor elétrico. É o componente que você está analisando. Qual a função do componente? Bombear água para a caixa d'água central. Quais são os modos de falhas encontrados que são o extrator? Falha de isolamento, enrolamento danificado, rotor quebrado, queimado, vibração excessiva, rolamento travado.
Quais são os efeitos potenciais de cada uma falha dessa? Aí ele coloca aqui o que cada um pode trazer. Por exemplo, a falha de isolamento pode trazer o quê? Perda de fluxo. O enrolamento danificado, também perda de fluxo. Motor queimado, perda de fluxo. Vibração excessiva, perda de fluxo. Rolamento travado, perda de fluxo. Aqui, de acordo com o processo que você está analisando, você vai colocar o que pode acontecer se alguma dessas falhas aqui ocorrerem. Então, o que vai acontecer? E quando você utilizou a tabela, você deu um peso para cada uma delas. Nós temos aqui ocorrência, tabela 1, severidade, tabela 2, detecção, tabela 3. Você deu peso para cada um. Ocorrência, 1, 4, 4, 5, 5. Para cada um, você vai lá na tabela. 5, por exemplo, frequência ocasional, uma vez por mês, uma vez por semestre. Ele foi aqui, o maior aqui em vibração e rolamento quebrado, travado. Né? Faz sentido, porque aí está relacionado ao uso, né? Porque ele colocou ali para o semestre. Severidade, ele começa aqui de 3, 4, 4, 5, 6 aqui embaixo. O que é de severidade? Vamos ver o que é o maior, que é a severidade do 6. Severidade moderada, cliente ora insatisfeito com perda de desempenho. Ou seja, de uma hora para outra, pode dar uma falha e não funcionar direito. E detecção, que vai 5, 6, 5, 5, 5, 6. Todos eles tá quase na média, né, de 5. Então vamos ver o que acontece. 5 não está muito complicado, não. Moderada probabilidade de detecção de falha e baixa probabilidade de detecção de falha. Só lembrando que quando se fala da detecção, onde você vai perceber a existência da falha, ele começa do menor para o maior. O menor quanto menor o número, o peso, maior é o seu, maior é a sua importância. E o RPN é o múltiplo deles. Olha, 1 vezes 3 vezes 5, 15. 4 vezes 4 vezes 6, 96. 4 vezes 4 vezes 5, 80. 5 vezes 6 vezes 5, 150. 5 vezes 5 vezes 6, 180. Vermelho, amarelo e branco. Na ordem, nós estamos vendo aqui por onde nós temos que prestar mais atenção. É aqui, ó, no rolamento travado e na vibração excessiva, que são os primeiros, em ordem crescente de necessidade de observar, de atacar essas falhas para reduzir os efeitos delas, atacar essas falhas para que elas não aconteçam. E aqui tem a ação recomendada, né? Ação corretiva recomendada. O que ele coloca aqui nas duas últimas? Realizar inspeção semanal no rolamento. Realizar análise de vibração mensal. Realizar tomografia mensalmente, quando se trata de rotor queimado. Realizar inspeção mensalmente no extrator, que é enrolamento danificado. E esse daqui de cima está em branco praticamente, não tem muito o que se fazer, não tem muito o que se preocupar, que é a falha relacionada ao isolamento. Então, essa tabela aqui, ela é uma tabela onde ela nos leva e nos coloca em condições de entender perfeitamente o que é possível, as falhas que podem acontecer e os efeitos delas e a gente tomar as medidas antes que as coisas ocorram. Tá? E depois nós voltamos para aqui e vamos olhar, né, quais são os benefícios, né? Porque essa tabela aqui ela aponta exatamente tudo que nós vimos. Então, quais são os benefícios do FEMEA? Realizar um processo produtivo com maior qualidade, esse é um dos objetivos principais. Trabalhar com maior confiabilidade e segurança. Aí tem os padrões definidos, né, daqueles produtos ou serviços. Trabalhar com menor custo e menores avarias.
diminuir a probabilidade de falha nos processos e produtos. E daqueles outros tipos também de FEMEA que nós podemos utilizar. E qual o impacto de tudo isso que ele coloca? A FEMEA impacta diretamente no retorno financeiro da empresa, que reduz ou elimina falhas e desenvolve ações e procedimentos para lidar com os riscos. Do ponto de vista dos funcionários que trabalham na empresa, como o FEMEA é uma ferramenta que estimula o trabalho em equipe, ela possibilita ganhos motivacionais obtidos a partir da colaboração e o comprometimento das pessoas que, juntas, podem desenvolver uma atividade em prol do futuro da organização e de si mesmas. Né? Então, o FEMEA é o objeto de estudo deste módulo que nós, desse vídeo, né, que nós acabamos de fazer, e ele é uma ferramenta extremamente importante, uma ferramenta extremamente interessante que nós podemos utilizar na gestão. E aqui dando crédito ao autor, né, formado em engenharia elétrica pela Universidade Paulista, em pós-graduação em MBA em gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas e certificação internacional de gestão de projetos, PMI, que é uma outra área muito importante também, que vocês não devem desperdiçar. E aí vai. Possui também o Green Belt em Lean Six Sigma. Muito importante. Aqui você sempre dá crédito, né, a quem de direito, a quem proporcionou maior facilidade, né, dos nossos entendimentos. E é isso que nós queremos trazer nesse módulo. E ele aí complementando o que você precisa de complementando como ferramentas que você precisa de ter na gestão da qualidade. Então, até agora você observa como nós fomos avançando passo a passo, como nós fomos dando passos importantes nas metodologias utilizadas e no nosso processo de estudo, nosso processo aqui de complemento do nosso curso de gestão da qualidade. Ok? Nos encontramos em outro módulo.